Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal Delongas, meu nome é Guilherme e hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos aqui, desta vez sobre a obra do filósofo coreano Byung-Chul Han. Essa série vai ser iniciada com um dos livros dele que eu mais gosto, na verdade, que é o Sociedade Paliativa. Esse aqui, ó, um livro pequenininho, mas que vale muito a pena a leitura. E é um livro que fala sobre a dor, né? E como a sociedade contemporânea, posto que o Byung-Chul Han ele trabalha com temas pertinentes à sociedade contemporânea, né? Aflições, disposições, formas de trabalho, de pensamento das sociedades contemporâneas, essas que ele chama de sociedade do desempenho, e nesse caso ele vai trabalhar como essa sociedade, a nossa sociedade, lida com a questão da dor, certo? Então, sem mais delongas, bora lá? Bom, a dor hoje. Vejamos, de que tipo de dor o Byung-Chul Han está falando no seu livro? Basicamente, da dor de uma maneira geral. A dor inicialmente física, essa que não é sequer metafórica, é dor mesmo, nos membros do corpo que nos afligem. Dor psíquica, claro, a dor que pode não afetar, pode sequer ser somatizada para órgãos e membros do nosso corpo, mas que nos colocam em situação de angústia, né? As chamadas, talvez, dores da alma, que geram um estado de sofrimento. E talvez até mais importante do que essas outras, a dor que é oriunda de situações sociais. E, claro, podem reverberar tanto do ponto de vista psíquico quanto até do ponto de vista físico, mas que advém das relações sociais, né? As relações que nós travamos de alteridade, as relações com o outro, certo? Aquela dor que vem das relações com amigos, com famílias, com amantes, enfim. São essas as formas de dor que ele vai trabalhar nesse livro. E como ele trabalha? A partir de uma tese central, a tese da algofobia. O que é algofobia? Algofobia é a fobia ou o medo da dor, que também podemos chamar de um medo do conflito, posto que a gente vai ver que dor é conflito, dor é contenda, dor envolve uma relação que não é sempre uma relação pautada por uma positividade, por uma busca de prazer, uma busca de bem-estar, mas uma busca, por vezes, de enfrentamento, de rompimento em relação a um determinado estado de coisas. Então, ele já inicia o seu livro dizendo o seguinte: hoje impera por todo lugar uma algofobia, uma angústia generalizada diante da dor. Também a tolerância à dor diminui rapidamente. A algofobia tem por consequência uma anestesia permanente. Prestem atenção, sobretudo nessa parte final que eu deixei até em negrito, uma anestesia permanente. O que isso quer dizer? Uma anestesia em relação ao quê? Anestesia ao que possa gerar algum tipo de dor. Exatamente. Uma sociedade que prefere se situar num estado, de certa forma, letárgico, a ter que lidar com certos problemas. Uma sociedade que é, inclusive, impulsionada, influenciada, insuflada pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, a se livrar, a se encapsular dentro dos seus próprios grupos de influência
para não ter que lidar com determinados conflitos, né? Uma sociedade que evita os conflitos, as dores, em diversos aspectos. Uma sociedade anestesiada em relação à própria questão do sofrimento psíquico. Mas, ora, vocês devem, a essa altura, podem se perguntar, como eu também me perguntei quando eu comecei a ler o livro, poxa, as pessoas estão sofrendo, né? As pessoas ainda sofrem. Não é que as pessoas elas deixaram de sofrer ou deixaram de sentir dor. Mas é que os mecanismos, os dispositivos para lidar com a dor, ele sempre tem o que? Em busca uma anestesia em relação à dor. Não um enfrentamento saudável daquela situação de conflito, de contenda, de dor em busca de uma superação, mas de paliativos que suspendam a sensação de dor de forma imediata e coloquem a pessoa, como eu disse, numa sensação letárgica. Tanto a pessoa, quanto do ponto de vista macro, a própria sociedade em uma situação letárgica. Se não vejamos, do ponto de vista do sofrimento psíquico, diz o Byung-Chul Han, as dores são evitadas a partir, por exemplo, de fármacos, que muitas vezes não lidam com a questão diretamente que envolve aquela dor psíquica, mas tão somente anestesiam a pessoa, colocam num estado ali de até mesmo conformismo em relação àquilo, e a própria psicologia, diz o Han, e aqui é importante frisar, não toda a psicologia. Ele faz uma crítica a isso que ele chama de psicologia da positividade. Quer dizer, essa abordagem psicológica ou pseudopsicológica, né, sobretudo de coaches, enfim, teses motivacionais, autoajuda, que coloca sempre essa abordagem de positividade, uma psicologia da positividade. Você tem que sempre estar bem, você tem que sempre estar feliz, é uma espécie de coação à felicidade, né? Você deve estar bem, feliz, saudável, você deve amar o seu emprego, você deve estar sempre disponível, trabalhar mais, ter um desempenho melhor. Quer dizer, uma psicologia que quer evitar qualquer situação também de conflito, de contenda, e submeter as pessoas a essa espécie de lógica do desempenho, e um desempenho que quer driblar sempre qualquer questão que possa ter relacionado à dor, quer ir sempre para a lógica do bem-estar, do sucesso, enfim, de ganhos, certo? Isso que ele chama de psicologia da positividade, associada à questão da indústria farmacêutica, tem essa lógica de anestesiar a dor do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista físico, não precisa nem explicar muito aqui, analgésicos, né? Para que se evitem as dores físicas, tão logo elas apareçam. Do ponto de vista social, as dores oriundas das relações, elas são evitadas a partir do encapsulamento das redes sociais, porque as pessoas elas entram naquelas suas bolhas e elas ficam a todo momento em busca de likes, que vão, de alguma forma ali, balizar os seus comportamentos, vão gerar uma certa sensação de aceitabilidade, e não se confrontam com o outro, com o diferente, posto que as redes sociais elas têm mecanismos que fazem com que você trave contato somente com aquele seu núcleo de interesse. Isso evita contendas, conflitos, disputa de ideias, coisas desse gênero. E também o que ele chama de uma anestesia política, no plano político. É o que ele vai chamar, no livro dele, de
compulsão por sistema ou democracia paliativa. Quer dizer, ou seja, toda manifestação política que possa gerar uma ruptura, que possa gerar uma proposição, uma superação a um determinado estado de coisas, ela é rapidamente escanteada, ela é deixada de lado, ela é constrangida também pelos meios de telecomunicação, pela grande mídia, em prol de você estar sempre num sistema, né? Não se pode aventar a ideia de uma ruptura sistêmica em relação ao estado de coisas. A democracia ela tem que ser paliativa, sempre reformas, as reformas sempre neoliberais, né? E quem se arrisca a dizer que vai, por exemplo, tocar numa ferida um pouquinho mais aberta ali, já começa a se problematizar, né? Essa pessoa ela está agindo fora dos padrões da comunidade internacional, do tripé macroeconômico, enfim, das ordens basilares da democracia liberal, sobre a qual nós devemos estar sempre assentados, coisa e tal. Ou seja, no plano político há essa compulsão por sistema, por esse sistema que nós já vivemos. Isso, uma compulsão por uma certa centralidade do ponto de vista político, né? Tanto que é difícil você ver partidos que se apresentem de forma a romper esse espectro central, né? As alianças, a própria forma como a política institucional vai se arranjando a essa compulsão por sistema, por uma certa centralidade, que no máximo vai promover reformas, mas não vai lidar com conflitos mais candentes da sociedade. Ou seja, alivia-se uma certa dor do ponto de vista político. A democracia ela também é paliativa, não é verdade? Então vejam, desde o micro ao macro, como as sociedades contemporâneas elas têm essa propensão a evitar a dor, né? Elas têm um medo da dor, uma algofobia, que é o medo da dor. E nós temos, então, uma coação, já até disse anteriormente, mas uma coação à felicidade, né? E aqui o Byung-Chul Han, ele menciona no livro dele 3 momentos históricos específicos e 3 formas de lidar com a dor, né? Ele fala, por exemplo, daquilo que ele chama de uma sociedade do martírio, que foi sobretudo a sociedade ali na Idade Média, quando a dor ela era vista como uma forma, inclusive, de acesso ao divino. Quer dizer, basta pensar nos rituais, liturgias que até hoje existem, embora em menor escala, mas, por exemplo, de peregrinação, né? Aquele pagamento de promessas, votos de pobreza, votos de fome, quer dizer, a ideia do sacrifício pessoal através dessa ascese divina, dos ideais ascéticos que estão relacionadas como uma dor, mas uma dor como vista de um ponto de vista, inclusive, positivo, de acesso ao divino, certo? Posteriormente, ele fala do que seria uma sociedade disciplinar, a sociedade do pós-revolução industrial. Aqui há, evidentemente, uma retomada do Foucault, sobretudo em Vigiar e Punir, quando o Foucault fala da sociedade disciplinar, ele inclusive cita nominalmente ali o Foucault no livro. E essa sociedade disciplinar, pós-industrial, agora dos trabalhos em centros urbanos, em fábricas, usinas, né? Ela diz que o Byung-Chul Han diz que há uma nova forma de lidar com a dor. A dor agora como um movimento de controle dos corpos, eu escrevi do corpus. Aliás, eu tenho esses problemas com plural na hora que estou escrevendo esses slides, é complicado, tem que ver isso aí.
mas enfim, dos corpos e do tempo. Quer dizer, você deve, de alguma forma, adestrar agora o seu corpo. Se você pensar aquelas sociedades campesinas que viviam na agricultura, o corpo não era tão adestrado ao tempo artificial do relógio do trabalho, né? De você trabalhar 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia numa fábrica, ter 1 hora de almoço. Quer dizer, na lavoura a lógica é outra, o tempo ainda estava relacionado muito ao tempo da natureza. E houve, então, um movimento de controle e docilização desses corpos para que se enquadrassem ao ritmo de trabalho industrial. Isso não sem dor, né? Posto que sim, a pessoa que trabalha ali 8 horas por dia, bate cartão, uma coisa, ela tem que manter o seu corpo adestrado, sua concentração, sua postura, certo? Ela está enredada ali por mecanismos de controle que fazem com que você tenha que manter o seu corpo de alguma forma rígido ali dentro de certos parâmetros, né? Então vejam, é uma sociedade que ainda tem uma relação muito forte com a dor relacionada ao controle e adestramento do corpo para o exercício de uma determinada função. As sociedades contemporâneas, ele diz que tem uma lógica diferente. Já não é mais essa lógica da sociedade disciplinar, do bater cartão, do coisa e tal. É a lógica da sociedade de desempenho, em que a dor ela perde o sentido, pois a dor ela anula o desempenho, né? Agora não se fala mais em você manter o seu corpo rígido ali trabalhando, não, porque isso era num período em que se tinha muito a noção de o empregado e o patrão, e o empregado tem que manter ali o seu corpo controlado durante aquelas horas, ele está vendendo a sua força de trabalho. Hoje essa ideia se pulverizou. Mas vejam, isso não é positivo, porque na verdade as pessoas elas têm trabalhos ainda mais precarizados. Mas vejam, agora elas são empreendedoras de si mesmas. Aqui no Brasil nós temos a lógica do MEI, da pejotização, né? Terceirização, enfim. Quem não conhece, quem que trabalha com MEI, quem é empreendedor de si mesmo, a própria lógica da uberização e dos aplicativos de transporte, que são inclusive os maiores geradores de emprego atualmente, se é que se pode chamar de emprego, enfim, é uma relação de trabalho, né? Mas se apresenta como se não fosse, porque em tese os motoristas, os entregadores seriam empreendedores ali, fazendo o seu próprio tempo, fazendo o seu próprio horário. E nessa lógica não existe, a dor ela perde sentido, porque é o seu desempenho que está em jogo, é o seu desempenho que vai fazer você ter um determinado rendimento. Não é mais você vendendo a força de trabalho para outra, não. É você, a partir da sua individualidade, da sua perseverança, da sua capacidade ali para trabalhar mais, ter um desempenho melhor e fazer a sua grana, né? É a sociedade da lógica de faça, vai lá e faça, né? Até deixei aqui um meme do Shia LaBeouf, depois vocês podem pesquisar no YouTube esse vídeo, muito engraçado, que é do Just Do It, né? Não pense na dor, não pense no horário, não pense na família, não pense nada, vai lá e faça você mesmo. Empreenda você mesmo. E dentro dessa lógica de vai lá e faça você mesmo, a dor ela perde o sentido mesmo. Perde sua carga, inclusive simbólica. Porque vejam, trouxe aqui até uma citação do Byung-Chul Han, em que ele fala sobre essa ausência de sentido da dor nas nossas sociedades contemporâneas, as sociedades do desempenho, essas sociedades paliativas. Ele dirá o seguinte: uma marca fundamental da experiência de dor atual consiste em a dor ser desprovida de sentido. Não há mais referências de sentido que, em vista da dor,
deem suporte e orientação. A arte de sofrer a dor se perdeu inteiramente para nós. A medicalização e a farmacologização exclusivas da dor destroem o programa cultural de superação da dor. A dor é, agora, um mal sem sentido, que deve ser combatido com analgésicos. Como mera aflição corporal, ela cai inteiramente fora da ordem simbólica. É isso, a dor ela foi destituída de sentido. Se ela já teve um sentido mágico, divino, de acesso, se ela já teve um sentido de controle, de docilização do corpo, mas que ainda guardava um sentido dentro de uma lógica em que as relações de trabalho elas eram ainda mais regulamentadas, hoje em dia ela perde o sentido dentro dessa lógica da sociedade de desempenho. Não se pode sentir dor, deve-se estar feliz. Você deve trabalhar feliz, trabalhar com o que você ama. Sabe aquela frase, faça o que você ama e você não terá que trabalhar um dia sequer da sua vida. É isso, porque o trabalho é incômodo. Estar ali 8 horas, bater cartão, isso é incômodo. Mais vale você trabalhar 19 horas por dia, mas sendo empreendedor de si mesmo, né? Não tendo patrão ou coisa que o valha, como se você não estivesse mais vendendo a sua força de trabalho. Você é o empreendedor. Pois bem, as sociedades elas tiram a dor, o sofrimento oriundo da dor, da ordem simbólica da dor. E isso, na visão do Byung-Chul Han, é ruim, porque a dor, ela tem, segundo ele, algumas astúcias. A dor, ela é importante para a vida humana. Primeiro, porque a dor, ela é vínculo. A dor é vínculo. Não há um vínculo real sem dor, sem contenda, sem conflito, porque você está lidando com alteridade. E o que se tenta fazer hoje? Que as relações são tão pulverizadas nas redes sociais, elas são tão líquidas, para usar o termo do Bauman, que qualquer manifestação que gere um conflito, uma contenda, você vai lá, já bloqueia, já exclui, já para com o contato. Quer dizer, os relacionamentos, eles agora, com pulverização de aplicativos de relacionamentos e coisa e tal, eles são mais curtos. Não que isso seja necessariamente ruim, né, o relacionamento ser mais curto, mas segundo Byung-Chul Han, as pessoas estão perdendo uma tolerância com o outro, né? Porque elas estão tão em si mesmadas, encapsuladas em si mesmo, que quando se aparece algum conflito maior, aquele conflito não consegue ser resolvido. E aí há separações em curto período de tempo. E vejam, para que se estabeleça um vínculo real com uma pessoa, com outra pessoa, é necessário lidar com a dor, com aquilo que a pessoa vai apresentar de sofrimento, de momentos conflituosos, lidar com as tensões, ceder, compartilhar, né? Então, o vínculo real com outra pessoa envolve necessariamente dor. A dor, ela também, segundo Byung-Chul Han, ela é distinção. É através da dor que nós distinguimos, por exemplo, que um órgão do nosso corpo ele está saudável ou ele está enfermo, não é verdade? Como nós sabemos, por exemplo, que nós temos uma infecção na garganta, senão através da dor que vem através daquela infecção, assim como outros membros, órgãos do nosso corpo. E essa ideia da distinção, ela também se revela do ponto de vista social. Lembra-se que eu estava falando, por exemplo, dos empregos formais, CLT, que envolvem aquela questão do controle, coisa e tal? Esse tipo de emprego, que se consolidou sobretudo no século XX, ele gerava uma distinção
muito forte entre o que era o patrão, o empregado. E as pessoas tinham uma noção de que elas vendiam a sua força de trabalho, que elas não estavam ali para realização pessoal, realização de si, do seu desempenho, das suas capacidades e criatividades. Elas tinham essa distinção muito grande. Lógico, pode-se pensar, poxa, de um certo ponto de vista isso é ruim, porque as pessoas não podiam se expressar criativamente, hoje as pessoas se expressam criativamente nas startups, coisa e tal. Enfim, pode-se pensar assim, mas o fato é que o século XX foi um século de conquistas de direitos trabalhistas por parte dessas pessoas que tinham esses trabalhos em tese quadrados. Porque não é senão em função dessa distinção de que você está ali vendendo a sua força de trabalho que você vai ousar o quê? Fazer reivindicações, se unir com outras pessoas que estejam na mesma situação que você, vendendo a força de trabalho e com uma relação de distanciamento em relação ao patrão. As pessoas são capazes de se organizar em torno de um interesse comum, greves, em sindicatos, em associações trabalhistas. Hoje em dia, com os empregos do jeito que estão, todo mundo é MEI, todo mundo é PJ, todo mundo está dentro de seu desempenho pessoal, nós somos incapazes, gente, de distinguir essa relação que havia entre empregado e patrão, né? Porque todo mundo é empreendedor de si mesmo. Quer dizer, nós somos explorados ainda. Não é que a exploração deixou de existir. Não é que uma pessoa que trabalha no Uber, no iFood, ou que é MEI, PJ, deixou de ser explorado. Não, continua sendo explorado. Mas essa distinção que havia mais sólida entre esses dois mundos, né, do empregado, do patrão, ela se dissolveu e com isso as associações trabalhistas, os sindicatos que lutavam por direitos da classe trabalhadora perdem força. Tanto assim que hoje em dia nós não lutamos mais pela conquista de direitos trabalhistas, como o fora no século XX. Nós lutamos para não perder aqueles direitos trabalhistas que já temos no máximo. No máximo, a nossa luta é para não perder o que já foi conquistado no passado. Mas somos incapazes de vislumbrar a possibilidade de lutar por outros direitos trabalhistas, de nos associar enquanto classe trabalhadora para isso. Então, veja, a dor ela também é uma distinção, né? Ela é capaz de gerar distinções que geram vínculos, né? E, por fim, a dor é realidade para o Byung-Chul Han. Porque justamente a dor, ela vem oriunda daquele momento que você sai daquele ambiente de conforto, aquele ambiente dos likes generalizados, que você está só recebendo aqueles impulsos positivos, e você é confrontado com a alteridade, né? Que te diz algo adverso, diz algo que fica um pouco a contragosto, ou seja, a dor ela te coloca de frente a uma situação da realidade mesmo. Se vocês quiserem, ela te tira da bolha, certo? E por fim, a dor, segundo Byung-Chul Han, a dor é vida. A dor é vida, certo? E aqui eu nem quero comentar, eu quero só ler essa passagem que ele deixa, que é o parágrafo final do texto para vocês, em que ele diz o seguinte: a vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa a sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda a dor também terá que acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará, possivelmente, a imortalidade, mas ao custo de sua vida. É isso aí. Nas palavras de Byung-Chul Han, dor é vida. Gente, esse foi o primeiro vídeo, então, da série. Quem gostou, se puder dar um like, porque afinal de contas, né?
já que estamos aqui na internet, o YouTube entende que esses likes, eles geram engajamento ao vídeo e, infelizmente, dentro dessa lógica, a gente que produz conteúdo aqui precisa dos likes do YouTube, não por uma satisfação pessoal, mas porque é a forma do conteúdo chegar para mais pessoas, certo? Quem, por acaso, não for inscrito, se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo bacana. E nos vemos num próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu, gente!